Oi, eu sou a Tsu, e dentre tantas artes, analogue horrors e produções de terror como séries ou filmes, você já deve se deparado com muitas criaturas, algumas únicas e que até o diabo tem medo de aparecerem observando na ponta da cama, mas ao contrário tem outras que acabam sendo só cópias uma das outras, mas isso a gente deixa para outro vídeo. Hoje eu vou falar sobre as criaturas únicas. E com certeza, um grande exemplo de criatura única e extremamente interessante foi quando a série Doctor Who nos apresentou os Weeping Angels, ou Anjos Lamentadores, que são uma raça de criaturas predatórias que se assemelham muito a estátuas de pedra. E muitas produções apostam em adicionar coisas do dia a dia ou do nosso universo nas suas produções, o que traz uma imersão a mais para quem tá assistindo. E no caso dos Anjos Lamentadores, eu acho que todo mundo já brincou de estátua. Quando a pessoa se vira, você pode se mexer, mas quando ela volta a olhar pra você, você tem que ficar igual uma estátua. Essa basicamente é a forma de ataque dos Anjos Lamentadores. E a série também brinca com a ideia de que qualquer estátua pode ser um Weeping Angel. Os Anjos Lamentadores são tão antigos quanto o universo, mas ninguém sabe de onde eles vieram. E eles são descritos como a mais poderosa e malévola forma mortal já produzida. Pelo incrível que pareça, e ao contrário do que você pode estar pensando, eles não simplesmente te atacam e te devoram. Na verdade, eles têm uma forma bem comum. Eles não matam diretamente suas vítimas sem paralisar elas. Eles fazem paradoxos temporais, mandando suas vítimas para um ponto do passado, até mesmo antes do nascimento da sua vítima. E assim, eles se alimentam da energia potencial dos anos que essa vítima teria vivido no presente. Na série Doctor Who, eles são descritos como os únicos psicopatas que matam delicadamente. Porque quando eles mandam suas vítimas para esses paradoxos temporais, é uma morte lenta, porém indolor. Porque a pessoa quase não percebe, a não ser pelo fato que não é todo dia que você aparece em 1500. Mas, enfim. Não existem muitas informações específicas sobre os Weeping Angels. Mas as informações que tem já é o suficiente para transformar eles em uma das criaturas mais assustadoras e curiosas do universo de Doctor Who. Assim, ganhando uma fama sinceramente bem merecida. E outro tipo de criatura que ficou bem conhecido na bolha de terror há uns tempos atrás são os doppelgangers. Que a descrição é basicamente que são como se fossem sósias, mas ao invés de serem pessoas diferentes com uma aparência muito parecida, como são os sósias, segundo teorias, os doppelgangers são criaturas que copiam sua aparência para sugar sua vitalidade e podem até trazer premonições. A palavra tem origem alemã, que significa duplo ambulante, que se refere à ideia de quando eles aparecem, mas a pessoa que o doppelganger está imitando não está vendo. Ele age imitando a pessoa ou fazendo algo que a pessoa faria, como gestos ou algo do tipo. Mais um detalhe é que o doppelganger não pode imitar sua personalidade. Então, sempre que eles foram vistos em público, eles farão uma ação, mas logo depois ficarão estáticos, porque eles não conseguem prever o que a pessoa faria, ou só imitarão a pessoa. E os encontros com essas criaturas nunca significam algo bom, como contam inúmeros relatos de pessoas que viram seus doppelgangers, como uma das mais famosas, quando o 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, quando ele estava sentado na frente do espelho, e quando ele olhou para o espelho, ele viu um reflexo de algo que estava sentado do lado dele. Era uma pessoa idêntica a ele, só que estava mais pálido e aparentemente sem vida. Mas, fisicamente, ele não conseguia ver, só conseguia ver pelo reflexo. Ele ficou assustado e, logicamente, ele falou para sua esposa. E ela disse que seria um tipo de premonição. E então, em 1865, umas semanas depois desse encontro acontecer, ele foi eleito, pelo segundo turno, o presidente dos Estados Unidos. Mas, nesse dia, ele foi assassinado. E um caso ainda mais famoso sobre doppelgangers é de uma professora da França, chamada Émilie Saget, que ao longo de sua vida ensinou em muitas instituições, que foram mais ou menos em torno de 19 instituições em 16 anos, o que não é nem uma escola por ano. E naquela época isso era muito incomum, porque até hoje é incomum uma pessoa que ensine bem, que tem um currículo bom, sair de escolas assim tão rápido. Mas os casos mais famosos sobre ela e seu doppelganger vieram quando ela se mudou para a escola exclusiva para meninas em 1845, a Pensionnat von Neckvueck. A primeira aparição foi na sala de aula, quando Emily estava dando aula normalmente, escrevendo na lousa. Até que de repente algo idêntico a Emily entrou na sala e começou a imitar identicamente seus movimentos. Até que quando Emily terminou de escrever, o doppelganger simplesmente sumiu. E todas as alunas ficaram em choque, porque, em suas palavras, era como se tivesse um espelho, é como se fosse um reflexo de um espelho, só que materializado na frente delas. E essa foi a primeira de muitas aparições. Mas ninguém nunca tinha se aventurado a falar sobre isso, porque apesar que isso acontecesse em público, e parecia que todos viam, menos a Emily, aparentava que se então alguém falasse isso pra ela, ela simplesmente não iria entender, porque ela nunca tinha visto pelos olhos dela, pelo menos em público, ela nunca aparentou ver, porque ela nunca aparentou se importar com isso. Porque sempre depois dessas aparições, ela continuava vivendo normalmente. Mas, até então, isso nunca tinha afetado o desempenho dela nessa escola, porque o currículo dela era muito bom. Até que um dia, ela havia pedido para uma professora substituta cuidar da sala enquanto ela regava o jardim.
Em um momento, ela simplesmente entra na sala, olha para a professora substituta e não fala nada. Mas a professora, achando que já estava liberada, saiu. E a Emilie sentou na cadeira e começou a olhar fixamente suas alunas em silêncio. Até que uma das alunas teve a curiosidade de olhar para a janela. E lá, ela avistou a Emilie ainda regando o jardim. Então, aquilo que estava sentado não era a Emilie. E essa foi a gota d'água, e esse evento ficou conhecido pela escola inteira. E as alunas, assustadas, contaram para seus pais e fizeram muitas queixas à escola. E assim decidiram demitir a Emilie, já que não tinha nada que ela podia fazer. Esses eu acho que são os dois casos mais famosos de relatos de doppelgangers. E mesmo que eu tenha falado sobre a teoria de que os doppelgangers sugam sua vitalidade, existem muitas visões sobre o que são eles. Algumas acreditam que eles são materializações dos pensamentos e quando eles são muito fortes eles se materializam. Outras dizem que são uma outra realidade sua. E quando as realidades se cruzam, isso acontece, tem até uma visão científica sobre, que diz que quando uma área do cérebro é estimulada, faz te ver cópias suas. Mas a conclusão sobre a origem dos doppelgangers é que existe muitas teorias tentando explicar, desde o cunho científico até o cunho religioso. Mas é fato que essa ideia de você ter uma coisa igual você sempre vai dar calafrios. Uma outra vertente de criatura que ficou bem famosa há um tempo atrás são os falsos salvadores. Uma vertente que começou em The Mandela Catalog, um horror analógico que foi a entrada de muitas pessoas para a bolha de Analog Horrors e ARGs. O catálogo Mandela conta sobre um mundo alternativo ao nosso, onde basicamente está tendo um surto de chamados alternates. Coisas que ninguém sabe de onde veio, mas que se esconde na nossa sociedade e que vem sendo motivo de muitos desaparecimentos. Os alternates podem se classificar em 5 espécies, mas basicamente são 3 classes. Os que tentam imitar a espécie humana, como os doppelgangers que conseguem imitar perfeitamente a aparência humana. Os detectáveis, como diz o nome, você consegue detectar por poucos detalhes. E os imitadores imperfeitos, que você consegue distinguir com facilidade, como tendo partes do corpo muito desproporcionais, como braços muito longos, cabeça muito esticada, ou aquele um Valekene, sabe? E outra classe são aqueles que se escondem nos reflexos ou televisores, chamados tulpa. E por último, os mímicos, que se disfarçam de objetos inanimados. Mas, basicamente, essas criaturas têm o principal objetivo de te atrair até elas ou invadirem sua casa, por exemplo. Porque já acho que se você entrar em contato com elas, dificilmente você vai conseguir fugir. Mas qualquer um pode ter um alternate. E é aí que entra o falso salvador. O ser que fez garantir que, pelo menos nesse universo, a raça dos alternates continuaria existindo. Nesse universo, os acontecimentos da Bíblia são os acontecimentos históricos. E o falso salvador é apresentado pela primeira vez, quando seria anunciado a gravidez de Maria. Na Bíblia, quem foi avisar foi o arcanjo Gabriel. Mas vocês lembram quando eu disse que qualquer um podia ter alternate? Era qualquer um mesmo, inclusive o anjo Gabriel tinha um. E no lugar dele, quem foi avisar a Maria foi seu alternate, que apresentou a ela como real salvador, dizendo, eu sou o único e verdadeiro salvador. E depois, ele vai até José enquanto ele dorme e diz seu plano, eu vou enganar eles e vou saber o medo dele. E depois é mostrado esse alternate se gloriando que realmente conseguiu. E depois, quando Noé estava colocando os animais na arca para fugir do dilúvio, ele recebe a visita do provável primeiro alternate, o alternate do anjo Gabriel, perguntando por que Noé fugia do seu medo e diz que Noé seria punido por fugir dele, e que a punição seria levar uma criatura disfarçada de outro animal e que Noé não conseguiria identificar até coisas horríveis começaram a acontecer. E foi assim que a raça dos alternates foi salvada pelo falso salvador e o provável primeiro alternate. A ideia de falso salvador, um outro analogue horror que merece muito destaque é The Boiled One, que começa como os outros com um vídeo de segurança, onde ele te manda ter tampões de ouvido, um lápis e um papel e uma Bíblia aberta no Salmos 91:10, que a gente vai entender o porquê. Mas tudo começa nos anos 80, quando o programa de TV iria estrear. Mas em 2001, o programa teve que ser tirado, porque o apresentador havia falecido. Mas 2 anos depois, um dos episódios começou a ser apresentado do nada, até que ele foi interrompido por um suposto ataque hacker. Um vídeo com o rosto vermelho e derretido começou a ser transmitido. A gente teve acesso ao que foi transmitido, mas é recomendado que você use seus tampões, porque talvez você nunca vai tirar isso da sua cabeça. As pessoas que viram essa transmissão ficaram perturbadas, algumas doentes e outras ficaram conturbadas pela imagem da criatura na cabeça e acabaram tirando suas próprias vidas. Como diz uma pessoa, eu sinto essa criatura se alimentando da minha coluna. E a transmissão continuou sem o governo poder controlar.
E isso trouxe um grande aumento do número de síndrome de encerramento, uma lesão gravíssima, onde a pessoa consegue ficar consciente, mas não consegue falar nesse mexer. E essa transmissão é a culpada disso. Se você for a transmissão, é isso que a criatura fala. Cause a manifestation of my being in the future. You will be asleep in bed. I will be there and watch over you. When you wake, I will not be able to move any part of you. When the doctors eventually find you, they will not see me, but you will, and I'll see you too. Forever, I'll see you. E segundo as investigações, os afetados tinham a companhia dessa coisa o tempo todo. E caso eles, de alguma forma, dissessem pra alguém o que ele falava, ele iria machucar ele e as pessoas que ele ama. E que eles ouviam trombetas toda vez antes de dormir. E é por isso que os objetos do início serviriam caso você visse essa transmissão. Você deveria colocar seus tampões para pegar a folha de papel e escrever: eu posso ver esse papel, eu posso ver minha mão. Eu não consigo ouvir o grito dos milhares. Eu sou um humano em movimento que respira no planeta Terra. Então você tem que abrir e falar os Salmos 90:10 em voz alta. Nenhum mal te sucederá, nem praga chegará à tua tenda. Mas se caso você continue com pensamentos impuros e profanos, você deve rezar, porque é a única esperança agora. E esse é o fenômeno do falso salvador que a criatura de The Boiler One traz. Aparência grotesca, esses atos fazem referência direta a versículos da Bíblia, como por exemplo as trombetas tocando e o sol se abrindo, faz referência ao Apocalipse. E essa aparência grotesca faz referência que na Bíblia não é referência sobre a aparência real de Jesus. Mas é claro que isso é totalmente ficcional, e eu tenho uma resumida muito, muito breve mesmo. Porque, tipo, é uma arte muito boa de você acompanhar, mas acaba que ela é meio longa, porque ela tem detalhes muito complexos, assim. Vou citar todos, ia ser 70 horas só de vídeo, mas eu acho que eu consegui resumir bem. Essas são as criaturas que, pelo menos na minha visão, já dão medo ou pesadelos em qualquer um que conhece elas. É isso, eu sou a Tissu, e obrigada por terem me visto até aqui.